E o assunto do Bom Dia Produtor agora é sobre pastagens. Isso porque, por se tratar de uma forrageira e também ser um vegetal, tem o seu crescimento totalmente dependente do clima. O fator climático adequado ao crescimento da forrageira, seja ela tropical ou de clima temperado, está diretamente ligado à produtividade animal. Afinal, quanto mais capim e de melhor qualidade, maior será a produtividade. E agora, chegando o verão, onde se tem as melhores condições para o crescimento também da forragem. E produção a pasto na época de verão, como otimizar a utilização dessas pastagens nesta época em que se chove muito e tem bastante sol, é o tema do Bom Dia Entrevista. E para falar sobre o assunto, estamos recebendo aqui em nossos estúdios o zootecnista e também consultor técnico Leonardo Batista de Oliveira. Bom dia, Leonardo. Seja muito bem-vindo aqui ao programa. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer aqui hoje estar falando um pouco do nosso dia a dia, do nosso trabalho no campo, quais são os limitantes encontrados por nós técnicos no campo, para a gente intensificar uma propriedade, para a gente melhorar um sistema de produção. Isso mesmo, para garantir maior produtividade. Então, muita atenção nos próximos minutos, né, Leonardo? E olha, a essência do sistema produtivo aqui no Brasil é o pasto, porque você tem clima, área, terras férteis. O que fazer realmente para poder colher bons frutos nessa época do ano? Está chegando o verão, onde tem muita chuva, tem sol. Então, a base do nosso sistema produtivo hoje no Brasil é pasto. Como todos sabem, a gente tem clima, temos áreas, temos pastagens que produzem muito bem nesse nosso bioma, só que boa parte do nosso rebanho hoje estão em áreas de sistemas extensivos de pastagem, onde a gente tem uma sublotação. Boa parte das nossas pastagens não são aproveitadas da maneira correta. Por quê? Quando a gente tem uma carga fixa, o que acontece? Chove, vem o broto e o animal tem preferência pelo broto, e a gente não respeita a fisiologia da planta. E isso vai entrando num ciclo de degradação. Por quê? O animal cortou o broto, a planta mobiliza a energia das raízes para emitir uma nova folha, e essa folha ela tem um potencial muito grande em fotossíntese, que vai multiplicar novas folhas, que cresçam novas folhas, e aí então a gente tem uma maior produtividade. Só quando a gente tem uma carga fixa, o que acontece? O animal cortou essa folha, vai vir um novo broto, o animal vai novamente consumir esse broto e a gente não vai respeitar o período de descanso necessário pela planta para emitir novas folhas e produzir mais massas dentro do sistema. É como na piracema, por exemplo, que tem aquele período que não se pode pescar, porque aí é o período reprodutivo. A mesma coisa seria para o pasto também, mais ou menos assim? Mais ou menos assim. E isso a gente consegue minimizar muito quando a gente introduz um sistema de pastejo rotacionado. Por quê? Com o sistema de pastejo rotacionado, a gente consegue garantir que o animal consuma o pasto na altura ideal. A partir do momento que ele consumiu esse pasto e chega numa altura de resíduo, a gente tira esses animais dessa área e desloca ele para outra área dentro do mesmo módulo onde a pastagem está no ponto ideal de colheita, e com isso a gente tem uma maior eficiência de pastejo, uma melhor eficiência de colheita desse pasto. Consequentemente, isso tudo nos traz um incremento de taxa de lotação. Por quê? Pelo simples fato de a gente respeitar a fisiologia da planta. E é o que acontece muitas vezes quando a gente introduz um sistema de pastejo rotacionado, é o incremento da taxa de lotação. Entendi. Olha só, você que está sempre no campo, quais são os principais limitantes encontrados, então, por vocês técnicos, quando se vai intensificar uma empresa rural, uma propriedade rural, Leonardo? Eu acho que o principal limitante é que muitas vezes o produtor ele não conhece o potencial produtivo do sistema. Ele não sabe o potencial que tem aquilo lá. A partir do momento que ele tem o conhecimento que aquilo lá bem tocado, gerido da maneira correta, ele produz muito. Só que aí a gente também tem outro problema também, outro limitante, que é a mão de obra. Uma coisa é você manejar um rotacionado, um pasto com 1 cabeça por hectare, outra coisa é você manejar um rotacionado com 6 cabeças por hectare. Então, o que acontece? A gente tem que ter uma gestão de pessoas muito firme. Por quê? Se a gente não respeitar, que nem eu te falei agora há pouco, a altura de entrada e a altura de saída, se a gente produzir um pasto e não colher ele da maneira correta, a gente não vai conseguir colher o fruto e o benefício do sistema. Então, esse também é fácil de errar, né, Leonardo? É muito fácil, porque muitas vezes a gente fica engessado em dias dentro do sistema de pastejo rotacionado. E o que acontece? Tem anos que chove muito,
tem anos que chovem pouco. Só que o que acontece? Quando a gente está engessado em dias, às vezes o pasto da frente está no ponto ótimo de colheita, mas esse daqui ainda não respeitou o período de saída, porque eu estou engessado em dias, e na hora que eu vou jogar o animal para aquele outro pasto, o que acontece? Ele passou do ponto ótimo de colheita, eu perdi em qualidade daquele pasto, onde eu poderia ter um desempenho melhor, pelo simples fato de eu estar engessado em dias. Sim. Então, quando a gente doutrina o funcionário para ele ficar engessado em altura e não em dias, aí a gente consegue colher o pasto da maneira correta e ter o objetivo, o desempenho que a gente pegou e projetou para aquele sistema. Então, é muito bacana essa dica, viu? Então, ficar de olho o funcionário da fazenda e sim no tamanho e não em dias. Não em dias. Entendi. Porque você tem uma semana que chove muito. Certo. Às vezes você cai num veranico de 15 dias e você está engessado em dias. O que acontece? Aquele pasto da frente pode não estar no ponto ótimo de pastejo, porque dentro da mesma área, a gente tem vários tipos de solo, vários perfis de solo. Então, dentro do mesmo pastejo, dentro do mesmo módulo, a gente tem manchas de terra diferentes, onde uma fatia do rotacionado produz mais que a outra. E se a gente está engessado em dias e em ordem de rodízio... Acaba perdendo. Acaba perdendo. Entendi. Para a gente aproveitar ainda mais, quais as estratégias de suplementação que podem ser utilizadas agora no verão, visando então esses maiores ganhos para o pecuarista que trabalha com recria e engorda de machos, Leonardo? Então, o suplemento ele é como se fosse uma caixa de ferramenta. Então, para cada situação, você tem um suplemento que ele vai encaixar melhor. Então, assim, se o meu objetivo é produzir 6, 7 arrobas no recria por ano, não adianta eu pegar e dar um sal mineral que eu não vou conseguir. Então, entendeu? Tem que ter o objetivo muito bem traçado. Isso. A fazenda, eu sempre costumo falar que a fazenda tem que ter metas. Porque quando você tem metas, você tem um objetivo a ser alcançado lá na frente. Quando você não tem metas, você não sabe o que você está buscando. Você fica saindo, andando em linha reta, sem rumo, sem norte. Agora, quando você estabelece uma meta e norteia, fala, bom, eu quero sair com esse bezerro aqui de 180 quilos, eu quero chegar ele com 360 quilos na próxima seca do ano que vem, que é um peso que já me cabe entrar com esse animal dentro do confinamento, aí a partir daí então eu vou traçar uma estratégia. Outro ponto é a gente entender também a qualidade das pastagens dentro dessa área. Nós técnicos, eu particularmente, eu costumo tipificar uma pastagem de pastagem A, pastagem B e pastagem C, onde a pastagem A é uma pastagem que produziria aí por ano, em torno de 5,3 arrobas, somente no sal mineral. Uma pastagem B, em torno de 4 arrobas, somente no sal mineral. Uma pastagem C, em torno de 2 arrobas e meia por ano no sal mineral. E uma pastagem D, que é o pasto degradar, em torno de 1,5 a 2 arrobas. Então tá, aí eu estabeleci meu ganho basal. Meu ganho basal por ano numa pastagem A é 5,3 arrobas. O que eu tenho que fazer para me produzir 7? Um Proteico 01 vai me dar um adicional de 150 a 200 gramas, eu dando esse produto, esse suplemento, eu vou conseguir fazer 7 arrobas por ano. Consequentemente, colocar o peso que eu preciso nesse animal para entrar no outro ano subsequente na terminação. E tudo isso é planejamento, né, Leonardo? Planejamento. Tem que planejar muito bem desde o início. A gente tem mais um último minutinho para a gente poder só dar suas considerações finais. Verão chegando, muito pecuarista nesse momento, sintonizado, já preparando para ir para o campo. O que fazer? Leonardo, qual dica você daria então para o pecuarista que está aqui sintonizado, observando aqui as nossas informações da entrevista? A principal dica que eu quero deixar aqui hoje para vocês, coloque meta dentro da propriedade de vocês. Saibam o seu ponto de partida e saibam também onde vocês querem chegar. Porque a partir do momento que você tem meta, você pode ter cobrança, você tem dentro do seu sistema aonde você quer chegar. Agora, se nem você tem o seu ponto de partida, às vezes, muita fazenda não tem nenhuma balança para medir e a gente não consegue melhorar nada que a gente não se mede. E a gente também não mede nada que se define. Então, assim, a principal dica que eu deixo para vocês, estabeleçam meta dentro da propriedade de vocês, nas águas. Minha meta nas águas é produzir 4 arrobas, o que eu tenho que fazer para produzir 4 arrobas? E a partir daí, então, comecem a trabalhar e coloquem mãos às obras. Tem que ir. E também, principalmente, treinar muito bem o pessoal que vai trabalhar, então, na fazenda, não é mesmo? Sim, hoje eu acho que a gestão de pessoas é a grande sacada do momento. Gerente de fazenda, eu costumo falar assim, que ele é a pessoa envolvida no negócio, o gerente e o funcionário em si. Nós técnicos, nós fazemos visitas rotineiras uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Mas quem fica realmente dentro da fazenda é o gerente e é o funcionário. Então, assim, essas pessoas que têm que estar motivadas com o negócio, elas têm que estar motivadas com a produção. A partir do momento que essas pessoas estão motivadas com a produção, estão motivadas com o próprio negócio e entendem o negócio da fazenda como se fosse um negócio deles, o resultado é outro. É verdade. Então, assim, capacitação de mão de obra é crucial para a gente ter êxito dentro desse sistema.
Muito bem, olha, nós conversamos aqui com o consultor técnico e também zootecnista Leonardo Batista de Oliveira, que nos deu dicas importantes agora para esse período que está chegando, com mais chuva, mais sol, produção a pasto para otimizar então a utilização, garantindo maior produtividade. Muito obrigado, viu, Leonardo, pelas orientações. A gente vai convidar você num próximo período, porque esse assunto é muito interessante. Muito obrigada. Obrigado.